Vocês estão prontos, gente? A gente terminou falando um pouquinho sobre o perigo que nossos filhos estão submetidos. Eu tinha mais algumas coisas para mostrar. Eu queria que vocês tivessem muito cuidado quando vocês fossem ministrar na vida de seus filhos. Existe uma literatura hoje contaminada mesmo com mentiras satânicas, diabólicas. Eu tive uma experiência, eu estava contando para a liderança, de uma menina que se envolveu e romantizou e acabou fazendo uma aliança com o espírito imundo, uma aliança de sangue, para pedir para ser como um personagem de uma saga que fez sucesso há uns anos atrás, que ainda hoje passa na televisão, que é Crepúsculo. E ela pediu para ser uma vampira, não do mal, mas do bem. Gente, foi muito triste. Foi muito triste, uma história assim de... eu vou aqui reduzir ao máximo e resumir ao máximo, mas no final das contas, ela fez uma aliança, ela ouvia vozes, ela passou a ver o mundo espiritual, ela tinha uma percepção dos demônios, coisas que uma pessoa normal não vê, ela via. Fomos eu, pastor Sebastião, que é o pastor presidente, naquela casa. É lógico que havia uma descobertura espiritual, mas o pai ficou endemoniado, a filha ficou terrivelmente endemoniada. Cuidado com a literatura que você compra para o teu filho. Cuidado com isso. Uma vez a menina perguntou para mim assim: pastor, eu posso ler o livro do Harry Potter? E aí Deus me deu uma sabedoria na hora, eu falei: pode, mas primeiro você vai ler a Bíblia inteira. Depois que você ler a Bíblia inteira, você vai perceber que essa outra literatura não presta para você. Um exemplo de literatura, por exemplo, quem conhece aqui os livros do Percy Jackson? Quem conhece isso? Isso aparece muito na televisão, os jovens gostam muito disso. Parece uma literatura simples, mas não é. Ali dentro tem invocações de espíritos imundos da mitologia grega, da mitologia que depois se tornou romana, e que depois se tornou híbrida no meio dos chamados santos. Cuidado com esse material. Não quero que você chegue em casa chutando balde, jogando as coisas do seu filho fora, nem irritando ele, mas ore para ter sabedoria e para dizer para ele que isso envenena ele. Eu batizei no último dia, eu não lembro se 14 ou 15 de dezembro, um jovem de 26 anos, que ele era satanista. Ele veio nos procurar. O nosso ministro infantil, nós temos lá algo parecido, muito semelhante ao Trilhar, que é o Ministério Alameda Kids. E esse rapaz era amigo do ministro e da esposa do ministro de crianças. E ele veio pedir socorro para a gente, para o seu casamento. Um menino jovem, um professor de educação física, mas que desde a infância, filho de crente, desde a sua infância, ele era perseguido por um espírito de adivinhação. Ele entrou para o Tai Chi Chuan, fez yoga, e ali ele começou a receber um livro, uma literatura de um professor de Tai Chi Chuan, e começou a se relacionar com espíritos da chamada mitologia nórdica. Quem conhece e vê os filmes dos Vingadores, por exemplo, que tem lá o Hulk, o Homem de Ferro, tem o Capitão América, ali tem um chamado Thor, que é chamado o Deus do trovão. E para a gente fala, é uma bobagem. Pastor, isso é uma tolice, é uma criancice. Por trás daquela criancice, por trás daquela brincadeira, existe uma realidade espiritual maligna. A mitologia nórdica apresenta, por exemplo, o deus da mentira, Loki, que é irmão de Thor no filme. Os mais velhos não sabem disso, eu sei porque eu pesquiso. Eu tenho filho adolescente também. E, por incrível que pareça, manifestou esse espírito imundo nesse rapaz.
Foi assim um processo muito demorado, mas absolutamente dentro do controle do Espírito Santo de Deus. Havia assim algumas manifestações que aparentemente as pessoas teriam como violentas, mas tudo debaixo do poder e da autoridade de Deus. Esse moço foi sendo liberto desses envolvimentos com o satanismo. Ele trabalhou com as 7 linhas da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Ele se envolveu terrivelmente com com derramamento de sangue de animais. Então foi uma história muito triste. Como é que esse menino, que devia estar na igreja, se afastou tanto, pegou assim uma vertente tão distante do centro da Bíblia? Por quê? Por causa de alguma literatura que ele acabou lendo. Então, mamãe, olha para mim, papai, se o seu filho pedir um livro desses, diga não. Você sabe dizer não? Sabe dizer não? Então repita comigo: não. Filhinho, eu te amo. Filhinho, eu te amo. Esse eu não vou te dar. Não vou te dar. Acabou. Você tem que aprender a exercer autoridade em amor. Não precisa gritar, não precisa ser estúpido, não precisa ser violento. Não, eu não vou dar. Ele vai bater pé, fazer beicinho, gritar. Passa o vídeo, por favor, que eu pedi para passar. Se você puder abaixar essa luz aqui. A indústria dos games, ela arrecada bilhões. Antes de você comprar as coisas para o seu filho, pegue a capa do videogame e vira. O videogame também tem algo chamado censura. E ele diz se é livre ou se a censura ela é para 18 anos. Leia o que está escrito. Não sabe inglês, pergunte. Aparentemente não é nada, mas a realidade é que introduz na tua casa e na vida dele um desejo por assassinato, um desejo pelo sexo fora do padrão de Deus. Cuidado com isso, tá bem? Vamos lá? Podemos começar a mensagem agora? Então, querido, 0 cronômetro. Isso não valeu. Não precisa zerar não, estou brincando. Eu estou deixando ali, eu já anunciei, nosso livro, tudo que a gente está falando aqui até agora tem nesse material. Eu vou assim animar você, desafiar você a adquirir, a comprar, e você abençoar as vidas daqueles que não puderam vir. Esse material eu avisei pela manhã, Demônios Familiares. É um livro bem fininho, mas muito importante você ter esse material. O Avivamento do Adre Novo é o livro que o pastor Cote mais vende. Isso aqui. Um guia prático para a cura e libertação da família. Muitas das perguntas que você tem, você vai encontrar resposta aqui. Raiz da Depressão. E o material que eu vou fazer referência agora, o padrão do aconselhamento na libertação, fala sobre mapeamento espiritual. E por fim, o livro do pastor Pascal Piragini, é a maior igreja batista do Brasil, é a PIB de Curitiba. Ele escreveu um material também muito legal sobre batalha espiritual. Amém? Vamos lá, querido? Você pode botar para a gente o material, mapeamento espiritual. Vocês já tiveram, e alguns de vocês já conversaram, o pastor já deu uma palhinha aqui. Eu vou pedir, cadê aquele iPad? Não está aqui ainda? Não? Então pode começar a passar. Vamos lá, gente. Mapeamento espiritual. O diagrama da libertação, muita coisa você percebe que você não tem controle na sua vida. Pastor, por que isso acontece na minha vida? Eu sou crente. Eu não consigo achar uma resposta, uma causa para aquilo que me atinge. Então, a primeira coisa que a gente percebe é o sintoma como um mecanismo de alerta, alguma coisa que diz, tem alguma coisa errada na minha vida. O sintoma é como a febre. A febre é apenas um aviso de que há uma infecção em você. Não adianta você tratar a febre, você tem que tratar a ferida, o câncer que está dentro de você, que é a causa, a disfunção em si. E o tratamento é o remédio, é aquilo que vai trazer cura, aquilo que vai estabelecer de novo o equilíbrio na vida da pessoa. A diferença entre expulsão de demônios e libertação, o pastor Valmir já explicou, é que
a expulsão de demônios, ela está dentro do contexto da libertação. Nem toda libertação precisa expulsar demônios, mas toda expulsão de demônios está dentro do contexto da libertação. A libertação com expulsão de demônios, normalmente é associada ao evangelismo, normalmente está associada a um pecado que a pessoa nunca se livrou, apesar de estar na igreja. Por exemplo, pastor, crente precisa de libertação? Claro que precisa. Claro que precisa. Quantos crentes você conhece que são viciados em pornografia? Por que você acha que eles não conseguem se livrar? Quantos crentes você conhece que são aprisionados financeiramente? Quantos crentes você conhece que tem um lar disfuncional? Você precisa de libertação. Isso não significa que existe uma atuação demoníaca, mas significa que a tua vida está aprisionada no pecado. Amém até aqui? Como é que a pessoa impede uma libertação? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Então olha só, o espírito imundo é a maneira como Jesus faz referência ao demônio. O espírito que anda na sujeira, no lixo, na imundície, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, e ele não tem descanso, mas ele tem memória, e ele diz o quê? Voltarei à minha antiga casa. Então não fique pensando assim, que uma vez que você está livre, você está para sempre livre. Não está. Uma vez que você está livre, você tem que manter a tua casa de uma maneira, a tua vida de uma maneira que ele não volte mais. Alguém já foi preso alguma vez aqui? Eu fui. Eu já fui preso. Só que não é essa prisão que você está pensando. A gente, quando é aluno e cadete da escola militar, quando você faz uma bobagem, o teu comandante fala assim, é tantos dias de detenção, é tantos dias de prisão. É uma prisão disciplinar, não é prisão de justiça. E eu, muito menino, muito garoto, entrei com 14 anos. Então você imagina, com 14 anos, junto com mais 250 alunos de 14, 15 anos, você imagina o que é ter um adolescente na sua casa. Imagina 250 juntos. E ali eu fiz umas besteiras, umas bobagens. Hoje eu dou risada. Por exemplo, eu tomei 4 dias de detenção porque eu estava com o cabelo grande. Cadê meu cabelo hoje? Eu falei, mas isso aqui faz parte do meu orgulho. Cabelo grande. Mas hoje eu já não tenho mais. Mas dentro da doutrina militar você não pode ter o cabelo grande. E eu me lembro da última vez que eu entrei dentro do xadrez, que foi justamente porque eu queria namorar a Fabíola. E eu criei assim uma alternativa para poder sair para namorar. E na verdade essa alternativa não era uma alternativa legal. O meu comandante me chamou, como você saiu durante a semana, no final de semana você vai ficar aqui. E eu me lembro que eu voltei assim, olhei para aquele xadrez e falei, eu nunca mais volto para cá. E aí a partir daí eu andei tão certinho, porque eu queria tanto namorar, que eu nunca mais fui preso. Você entende isso? O espírito imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, mas não encontra. Então ele se lembra da última casa, ele se lembra, ele tem o teu CEP, ele tem um GPS que ele marcou a você, e ele fala, voltarei à minha casa de onde saí. E voltando, ele acha ela desocupada, varrida e adornada. Essas palavras são interessantes. Desocupada. Você liberta a pessoa. Se a pessoa não traz para dentro do seu coração Jesus, ela continua refém, ela continua alvo, ela continua sendo fragilizada para aquele mesmo pecado, para aquele mesmo demônio voltar para ela. Varrida, ela está limpa, mas o espírito é imundo, ele não fica em lugar limpo, ele está preparado, adornado, é preparado para receber alguém. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos
piores do que ele, e entrando ali, e entrando habito ali, são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Você já viu gente que vem para a igreja, aí se converte, é uma bênção, começa a caminhar, aí daqui a pouco se desvia, e fica pior do que quando era antes. Já viu isso, gente? Pastor, meu filho foi na igreja, e depois ele ficou pior do que era. Já ouviram isso? Isso é comum, gente. Por quê? Porque o processo de libertação, ele tem que ser algo que não pode parar. Se você apenas libertar a mão da pessoa, ele vai achar que está livre, porque ele estava todo amarrado. Mas você tem que soltar os pés, tem que soltar a outra mão, tem que soltar a vida inteira da pessoa. O processo é um processo que é ininterrupto. Se o homem abandonar Deus, aquele mesmo espírito imundo volta. Os espíritos, eles são familiares. É muito interessante. Eu e Fabiola fomos no enterro. Eu vi isso. Fomos no enterro de uma vovozinha. Essa vovozinha misturava a vida dela com uma série de ocultismo, invocava espíritos de ocultismo. Na hora que essa velhinha foi sepultada, que o caixão dela tocou no chão, aqueles espíritos imundos vão buscar lugar aonde? Dentro da própria família. Aqueles espíritos imundos entraram na vida de um menininho de 2 anos de idade. Eles vão buscar lugar na família. Olha, o fulano é igualzinho o papai, igualzinho, vovô era igual. Fazia as mesmas bobagens, fazia as mesmas falcatruas. Presta atenção nisso. Você tem que perceber e ser inteligente o suficiente para discernir uma perseguição espiritual dentro da sua vida, dentro da sua casa. Quem é que impede a libertação? Presta atenção, pessoas não crentes. Por que não se faz libertação com pessoa não crente? Porque você vai expulsar um demônio e vão voltar 7. É uma crueldade, gente. É uma maldade. Então o primeiro passo é trazer a pessoa para Jesus. É o primeiro passo. Segundo lugar, o que impede? Pessoas descomprometidas com o evangelho. É gente que chega na igreja, pastor, ora por mim, você ora por ele, abençoa ele, ele sai daqui hoje à noite e vai pular carnaval. Pessoas que se recusam a ser batizadas. O batismo, gente, é um símbolo daquilo que aconteceu aqui dentro. Eu morri para o mundo, eu nasci para Jesus. É um mandamento. Você tem dentro da visão bíblica 2 ordenanças. É a ceia do Senhor e o batismo. Gente que não quer ser batizada, é gente que resiste ao mandamento de Deus. Pessoas que não têm igreja, ele não congrega. Eu sou de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu sou de Jesus, mas eu acho que a igreja é um sofisma na cabeça dele. É uma mentira que ele conta embrulhada num monte de aparentes, num monte de pequenas verdades, mas que é uma grande mentira. Igreja, gente, é lugar de gente, não é lugar de anjo. A gente se belisca dentro da igreja. Alguns se mordem, mas é aqui na igreja que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Gente que não para ir à igreja, é gente que não consegue ser liberta. Pessoas que recusam a perdoar de coração, pessoas que mentem. Você vai fazer a libertação, ele não traz a verdade, porque ele não confia em você. E pessoas amaziadas ou que namoram em julgo desigual. Esse grupo de pessoas são pessoas que nós não conseguimos ter vitória na libertação. Nós não conseguimos. E aí você tem que lidar com a memória ferida da pessoa. Esse texto de Lucas 13 é muito interessante, que diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha aqui, presta atenção no texto, gente. Havia uma mulher, vamos ver quem é essa mulher, ela tinha, é posse,
um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. E aí há uma discussão sobre o sábado, e ele responde: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Gente, crente fica preso. Crente fica preso no pecado do passado. Essa mulher era filha de Abraão. Você pode pegar os comentários Champlin, os comentários Matthew Henry, o comentário Vida Nova, o comentário Vida, todos eles vão dizer que essa mulher era crente. Ela estava na sinagoga, ela estava buscando a Deus. Ela não era uma moça que estava desviada do evangelho. Ela estava 18 anos presa por um espírito de enfermidade que mantinha ela encurvada, que mantinha ela aprisionada. Alguma coisa aconteceu lá há 18 anos. Alguma coisa aconteceu lá atrás. Jesus sabia, Jesus diagnostica, Jesus ele mapeia, Jesus cura ela. E depois ele diz: Satanás mantinha presa ela 18 anos. Crente preso no pecado, crente que não perdoa. Eu atendi um homem muito bem posicionado economicamente, socialmente, e ele falava para mim: pastor, todo dia, há 7 anos, eu acordo às 3 da manhã, e eu sei que é um espírito de morte que vem em mim. Eu perguntei para ele: o que aconteceu há 7 anos atrás? Ele disse: há 7 anos atrás, o meu pai se suicidou. Tocou álcool no corpo e se suicidou. E que horas isso aconteceu? Às 3 da manhã. Você abre uma porta de autorização para o espírito imundo visitar a tua família, visitar o teu filho. Davi se deita com Batseba, ele desconstrói a proteção, os seus filhos entram numa confusão, numa competição, numa luta pelo poder, numa desgraça. O mapeamento serve para quê, pastor? Para a gente identificar causas de ferida. Causas de ferida. Diz assim: como o pássaro vaguear, como a andorinho voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbio 26, 2. A maldição, gente, não é uma coisa ruim. Entenda, a palavra é ruim. A palavra ela é usada num contexto ruim. Mas a maldição, ela vem no princípio como um alerta. Existe uma causa para o mal que está te tocando. Pastor, eu não sei o que eu fiz. E é isso que nós vamos identificar. Sintomas de maldição, sintomas de que algo vai mal na sua vida. Diagnosticar o que, gente? Memória ferida por culpas, vergonhas, abusos e traumas encobertos, pecados ocultos, iniquidades e feridas familiares, quebras de alianças, crises familiares. Você busca diagnosticar o que está aqui. A maldição nada mais é do que uma repetição de sintomas, assim como a bênção também é. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tem a ver com obediência à palavra de Deus. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus, na terra que te der o Senhor teu Deus. Já viu gente, eu falei ontem aqui, que tudo dá certo na vida dele? Já viu isso? Sabe o que tem por trás disso? Obediência. Obediência.
Pastor, e se eu ignorar o princípio? Deus vai te chamar, Deus vai te avisar. Repetição de sintomas. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. A turma que faz teologia vai perguntar, mas pastor, Gálatas 3,13 diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Falou mesmo. Você quer ver uma coisa interessante? Por que a mulher sente dores de parto desse jeito? Me parece que havia dores de parto no princípio. Só que Deus diz, porque destes ouvido à serpente, eu multiplicarei as dores da tua concepção. Alguma mulher dá luz sem ter dor aqui? Algum homem consegue se sustentar sem o suor do seu rosto? Maldita é a terra, dela nascerá espinhos e ervas daninhas, cardos e abrolhos. Maldita é a terra. A maldição tem fim, pastor? Tem, na obediência. A bênção pode vir para minha casa? Sim, na obediência. Como é que eu atraio o favor de Deus para mim? Ficando debaixo da cobertura de Deus. Deus diz assim, Ele coloca limites para mim. Não mate, não roube, pague os seus salários, os salários dos seus empregados em dia, mantenha a sua vida e a sua aliança em santidade, honre teu pai e tua mãe. Ele está me protegendo. E aqui, diante desse local, aqui vocês estão vendo um tapete vermelho. Enquanto eu ando aqui, eu vivo seguro. A partir do momento em que eu desobedeço, eu sou alvo, eu sou vítima de um espírito imundo que vai me atacar, que vai atacar minha família. Ele vai me oferecer algo que aparentemente é prazeroso, mas que vai destruir a minha história. Então, quando se fala sobre o papel de maldição, o papel é só alertar, gente. A maldição não é ruim. A febre é ruim? Febre é ruim? Não é. A febre é boa, te avisa, tem algo errado. Se a gente não tivesse febre, como é que a gente ia identificar, por exemplo, uma infecção no ouvido ou na garganta do nosso filho? A febre me dá a oportunidade de eu tratar o que está disfuncional, para eu tratar a enfermidade. Sintomas de maldição, vamos lá. Fracasso crônico associado à história de suicídios, ira incontida associada à história de homicídios e crimes na família, transferência familiar de comportamentos e vícios. Papai, vovô bebia, papai bebia, o filho bebia, o neto bebe, o bisnetinho já está tomando cachaça. Há um comportamento que se repete na história familiar. Eu tratei de um caso bem específico. Uma pessoa vinha de uma família em que todos os homens, eles não passam dos 35 anos de idade e morrem. Todos eles. E você tem que buscar, mas Deus, o Senhor é bom. Aonde que existe aqui um espaço para que esse espírito de morte atinja a vida dessas pessoas? E você busca nas escrituras sagradas resposta para aquilo. Por exemplo, os filhos de Eli, eram um sacerdote, eles desprezam e roubam a oferta do Senhor. Essa turma de pastores, de bispos, que usam da sua autoridade espiritual para roubar o povo, e você está me ouvindo, você que está me ouvindo, você sabe o que você está fazendo? Deus diz, porque você profanou as minhas ofertas, os teus filhos morrerão, e não haverá, depois da sua descendência, quem mendigue o pão. Isso traz sobre a vida das pessoas a quebra da honestidade sacerdotal, gente. Isso traz sobre a descendência de Eli morte. Rofini e Finés morrem.
O último homem da descendência de Eli é Abiatar. E você fala, mas é um valente do lado de Davi. É, mas recebe a herança de uma maldição de um pai que desprezou o Senhor. Desprezou o Senhor. Eu sei quanto custa ser honesto nas finanças. Eu sei quanto custa ser dizimista. Eu sei quanto custa ser ofertante. Sabe por quê? Porque dói no meu bolso. Agora, quando eu venho aqui, eu estou entregando para o Senhor. E se quem usa esse recurso aqui, não usa com transparência, não usa com honestidade, não usa de uma maneira lícita, amigo, desculpa a expressão, ele está frito na farinha, porque Deus não deixa isso barato. Amém até aqui, gente? Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Toda viuvez é isso, toda morte prematura é isso? Não. Mas quando isso se repete na vida da pessoa, a gente tem que investigar. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário, pecados que se repetem hereditariamente, famílias onde todas as esposas, todas as mulheres são abandonadas, são separadas. Existe uma quebra de aliança que veio lá de trás. Famílias onde os homens não se comportam lealmente às suas famílias, de desonra. Enfermidades repetidas ou crônicas, sem diagnóstico médico claro, experiencialmente se são de caráter hereditário, esterilidade crônica, quadros de desintegração familiar, insuficiência econômica contínua, situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes e problemas anormais e desvios na área sexual. Essas repetições de sintomas, elas querem trazer a gente para um lugar de entendimento. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti? Quem está falando aqui, gente? Deus. Eu estou botando sintoma. Tua vida está indo bem o tempo todo, não significa que você não vai passar uma prova, querido. Não significa que você não vai passar pela cruz. Eu não prego o evangelho de prosperidade. Eu tenho horror a isso. Horror. Mas eu estou dizendo, se tudo dá errado na sua vida, o tempo todo, toda hora, existe uma percepção do espírito de morte sobre você. Tratei de um homem que no culto caiu terrivelmente endemoniado, levei ele para o gabinete, ele contou para mim, pastor, quando eu tinha 3 anos, a minha mãe me botou em cima de um tronco, para lançar o machado e me matar. Ela queria me matar, ela tentou me abortar. A minha avó me tomou da minha mãe, segurou a minha mãe, me levou para me criar. Quer dizer, ele já houve uma tentativa de aborto. Depois a própria mãe vai matar o garoto. A avó salva ele. Ele vai morar com a avó, com 6 anos ele volta para brincar um fim de semana com os irmãos. A irmã dele pega uma garrucha, guardada do pai, e dá um tiro brincando na cara do menino, entrou aqui no nariz, ele tem a cicatriz, e parou aqui no cérebro do rapaz. Ele sofre 1, 2, 3 acidentes, em que ele para na UTI e fica entre a vida e a morte. E aí, na hora de eu tratar aquilo, manifesta um espírito de morte. Gente, você tem que entender que isso é uma realidade. Existe um pecado da autoridade por trás disso. Um rapaz que nunca frequentou, que nunca buscou magia, feitiçaria. Por que isso está acontecendo na vida do rapaz? De onde que está vindo isso? Escute o que eu vou falar agora. Essas pessoas são vítimas. Vítimas. A gente precisa socorrer elas. E elas estão dentro da sua casa. O mapeamento serve para a gente investigar a razão dessa repetição de sintomas, bênção e maldição que tenho posto diante de ti, te recordare delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, te converteres ao Senhor teu Deus, deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno, tu e teus filhos, é a família,
com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e te compadecerá de ti. Deus tira a gente de cativeiro. Obediência é a chave para isso. Causas de herança maldita. Número 1, iniquidade dos pais. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Você pode escolher a desobediência ou a obediência. Você pode escolher a vida ou a morte. Você pode escolher a bênção e a maldição. Preste atenção no que eu vou dizer. O diabo é um acusador extremamente experiente. Ele é um promotor. Ele não está vindo com umas acusações assim, meia sem nexo. Ele vem com provas concretas contra você, para te acusar, para te condenar. Ele levou provas de Adão, tirou Adão do paraíso, tirou Adão da presença de Deus. Não brinque com isso. As heranças dos nossos pais, a gente tem que amar o nosso pai, querido. Só que nós temos que reconhecer que portas foram abertas sobre a nossa vida e que trouxeram sobre nós sofrimento. E é necessário rejeitar isso. É necessário você confessar esses pecados. É necessário você romper com o pecado. Meu pai fumou a vida inteira. E eu vivo num tempo em que não tinha, por exemplo, controle remoto. Sabe como era o controle remoto lá em casa? Sabe como é que é? Você tinha que levantar o botão e apertar. Aí às vezes meu pai estava lá sentado, falava assim: Marcelo, Marcos, Júnior, Beto, muda o canal de televisão. Ah, pai, estou cansado. Ele pegava o chinelo e pá, tacava no, pode deixar que eu... Esse era o controle remoto, a chinelada, você ia lá e tocava. Papai fumava. Ele chegava em casa cansado, e aí ele sentava e falava assim, não tinha isqueiro. Vocês lembram do Magic Click? Vocês não sabem o que é isso. Era um dispositivo que você apertava assim e saía um foguinho para acender o fogo. Hoje o fogão, você liga, o fogão já acende o bicho, já sai o fogo. Mas naquele tempo tinha um Magic Click forte. Ele falava assim, vai lá acender. Eu acendi cigarro do meu pai a partir dos 8, 9, 10 anos. E meus irmãos também. O que você acha que aconteceu com a gente? Todos nós fumamos. Até o dia que eu fui no lugar e eu vi uma pessoa manifestando um espírito. E a primeira coisa que o espírito fez, sabe o que foi? Pegou um charuto, botou na boca e acendeu. É vínculo espiritual. Eu falei, opa, eu não. Peguei meu cigarro, peguei aquilo que era vínculo do cigarro, isqueiro, fósforo, joguei tudo fora. Acabou. Quando você rompe com o pecado, você também rompe com a perseguição de maldição. É só você abandonar o pecado. Às vezes, para abandonar o pecado, você vai precisar de ajuda. Você não consegue sozinho. E aí você vai pedir apoio para quem? Para a liderança da igreja treinada para te socorrer nisso. Transferência familiar de pecados. Nossos pais pecaram, o pastor citou esse texto, já não existem. Nós levamos as suas maldades, tradição. Filho meu, não leva desaforo para casa. E aí bota o filho para ser um violento e agressor na rua. A família dos fulano, aqui, é a família de pegador. Eu acho que eu contei aqui uma vez. Certa vez, Arthurzinho, meu filho, lendo a Bíblia, ele viu lá uma história e virou para mim, a história de Jacó. Jacó, você sabe, ele tinha 4 esposas. E ele perguntou para mim assim, pai, o que você acha? Eu posso ter 4 esposas? Posso ter 4 namoradas? Na cabecinha dele, ele devia estar lá olhando para a moreninha, para a lourinha, para a ruivinha, e falou, qual que eu decido? Mas ele era muito pequeno ainda, ele falou, posso ter 4 esposas? Eu falei para ele assim, filho, abaixa seu short que eu quero ver uma coisa aí. Quantos pintos você tem? Ele disse 1. Então é uma esposa só. Ele, entendi.
E se eu tivesse 4 pintos, aí você podia ter 4 esposas. Mas como você tem um só, você vai fazer aliança com uma só. É de um jeito que você acha graça, mas ele entendeu o recado. Ele entendeu o recado. Ele entendeu o princípio. Nossos pais pecam e transferem para a gente, anunciam para a gente palavras que vão entortar a vida da gente para sempre. Costumes e cativeiros de pecados familiares, segredos de iniquidade doméstica, influências espirituais perniciosas. O que significa o pecado? É uma brecha aberta, é o provocamento de um comportamento que mamãe te ensinou. Filhinha, não confie em homem nenhum. Quer dizer, provavelmente o avô dela, o pai da mamãe, né? Foi muito cruel com ela. Ela se casou e atraiu um homem também que não valia nada. E o que ela construiu na cabeça da filhinha? Homem não presta. Nenhum homem presta. O que é isso? Você não me conhece? Que história é essa que nenhum homem presta? Que conversa é essa? Cria uma fortaleza na cabeça da pessoa. Então isso é uma causa de maldição, é a herança que os nossos pais. Número 2, quebra de alianças, adultérios, divórcios, filhos fora do casamento e apostasia. Você pode estar aqui, pode ter sido um filho fora de casamento. Um filho que cresceu debaixo de uma orfandade espiritual. Você pode ter sido filho dentro de um divórcio. Você pode ter sido filho de um adultério. Esse tipo de comportamento é um comportamento que hoje é celebrado aonde? Nos costumes e tradições brasileiras. Hoje, você vê uma festa chamada Carnaval, que só traz desgraça para o nosso país, mas traz dinheiro. Eu estava conversando com um deputado estadual, eu falei para ele, mas por que vocês incentivam tanto a parada gay? E quando a gente faz a marcha para Jesus, vocês enchem a paciência da gente. E ele falou para mim o seguinte, não, a parada gay é o seguinte, o povo vem de tudo que é lugar, enche os hotéis, eles gastam nos bares, gastam com bebida, gastam nos motéis, gastam na cidade toda, e vem muito dinheiro para a gente. Ó, crente, marcha para Jesus. Crente não bebe, crente não fica no hotel, fica na casa do irmão, a casa do pastor fica cheia de gente. Ele, quando muito, leva a garrafinha dele d'água a garrafinha dele na mochila. Crente não dá dinheiro. Crente não ajuda a gente. Então a gente incentiva a questão financeira. É mamon. É mamon. Heranças, iniquidades, adultérios. Um incentivo para que você tenha quantos parceiros você puder ter. Querida, olhe para mim agora, querido. Presta atenção nisso. Não esqueça isso que eu vou falar. Você que está na televisão, você que está ouvindo a gente no vídeo, presta atenção no que eu vou dizer. Quanto mais parceiros sexuais você tiver, mais solitário você vai ser. Há um incentivo, busque o prazer. Tenha orgasmos. Aproveite a vida que é curta, escute. Você foi feito para uma pessoa que vai te amar para sempre. Faça uma escolha. Você não vai encontrar a pessoa da sua vida nos lugares que você está encontrando. Venha buscar uma mulher para a sua vida dentro da casa de Deus. Venha buscar um homem que vai te proteger por resto dos teus dias dentro da casa de Deus. Existe princípio de felicidade. Se você quebrar esse princípio, se você se unir a pessoas que não têm esse princípio, eles vão te fazer sofrer. Vocês entenderam isso? Quanto mais parceiros vocês tiverem, mais sozinhos vocês vão ser. Quando se fala de divórcio, o divórcio ele produz assim algumas implicações de adultério, perdão. Número 1, marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. O adultério perturba emocionalmente o casamento, produz obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimentos crônicos. Endemoniza a cama, causa inibição, interrupção e aversão sexual no casamento. Isso tudo aqui é sintoma do adultério.
desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixam suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos. Preste atenção aqui. Você que está aqui e que foi abusado. A gente pensa em abuso só em mulher. O que tem de homem que foi abusado é impactante. É impactante. E se você olhar para a sua vida no tempo que você foi abusado, você vai encontrar por trás disso um pai adúltero. Um pai que quebrava aliança. Eu quero que você se lembre disso agora. Desproteção familiar. Desproteção familiar. 5. Mantém o adultério de um dos cônjuges, expõe o outro cônjuge a uma vítima, outro cônjuge vítima da sua traição, a mesma situação. O marido trai, você vai trazer para a vida da esposa o mesmo espírito de traição. Ele me traiu, mas ela me traiu também, mas você traiu primeiro. Abre uma porta de ilegalidade, afeta diretamente a vida financeira da família. Por que está acontecendo isso? Não sei, sabe sim. Você sabe sim, por que tua vida financeira está afundada. Implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Existem alguns agravantes no adultério. Número 1, se a pessoa descobriu ou foi descoberta. Ou seja, se foi a confissão e se foi a confissão de flagrado. Se ele contou ou se ele não contou. Se houve o processo crônico de rejeição. Se envolveu pessoas da família do cônjuge. Cunhado, cunhada. Se houve concepção de filho ou prática de aborto para esconder o adultério. Se envolveu pessoas casadas, uma tem que ser casada, lógico. Mas se envolveu 2 pessoas casadas. Se a pessoa ocupa posição ministerial. Se envolveu pessoas do próprio ministério. Nós estamos conversando, eu e o pastor Valmir aqui, sobre um pastor que fugiu com a secretária. Sobre outro que fugiu com a esposa do outro pastor. Isso tudo vai agravando o contexto, isso tudo vai agravando os sintomas. Se praticou abusos espirituais para encobrir o pecado. Fulano descobriu, então pega ele, exclui da igreja. Isso é comum, gente. Isso é comum. Se você vive em santidade, eu trabalho assim numa área que eu fico botando toda hora o dedo na ferida da pessoa, toda hora. Isso machuca. A pessoa automaticamente cria uma aversão. É aquele médico que vai espremer o pus. Aquele médico que vai fazer aquela cirurgia doída. Então a tendência é se afastar, rejeitar e criar assim uma antipatia. Na verdade o problema não está comigo, o problema não está com você que está em santidade, o problema está com ele. E ele usa um mecanismo de fuga para te evitar. Quando na verdade você só quer socorrer ele. Existe cura para adultério? Claro que existe, gente. Eu nunca disse que foi fácil, mas existe. Se usou informações pastorais para seduzir, se envolveu em situações de homossexualismo ou perversão. Qual é a terapia de Deus para adultério? A ferida produzida pelo adultério demanda uma intervenção cirúrgica. Então, presta atenção no que eu vou falar. Não se lida com adultério sem um médico. Você precisa do apoio pastoral. Você precisa de alguém que vai te ajudar. Alguém que é crente. Alguém que está formado. Alguém que sabe abrir a ferida. Que sabe tirar o câncer, mas que sabe fechar. Alguém que não vai te abandonar. É um processo dolorido, mas é um processo que tem cura. Oséias capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, ele diz que Deus, ele abre a ferida, mas é um Deus que fecha a ferida. O adultério, pastor, é motivo para divórcio? Não. Mas eu não conheço ninguém que tinha um casamento, que passou por uma tristeza dessa, que não confessou o pecado para o seu pastor, que não foi tratado, que não restaurou. Olha o que eu vou dizer agora, mulher e homem. Eu tratei de mulheres que adulteraram,
eu e Fabíola, e de homens que adulteraram. A nossa tendência é nos aliarmos à vítima, aquela que foi traída, aquele que foi traído. Escute o que eu vou dizer agora. Vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas acredite nisso. Os dois são vítimas. Os dois. A moça é vítima, foi traída. O rapaz é vítima, foi traído. Agora, o rapaz que traiu também é vítima. A moça que traiu, gente, há uma dor emocional no coração do homem que traiu, do homem que é crente, do homem que um dia viajou, que foi para distante, que se envolveu no escuro, na escuridão, na penumbra. Há uma dor, há um peso nele terrível. Ele não consegue crescer ministerialmente, ele é desautorizado espiritualmente. Você precisa ter misericórdia, querido. Você está me vendo hoje aqui. Procura socorro com alguém que não vai te expor. Sempre, sempre, sempre a pessoa deve falar. Eu tenho um amigo, chama Pastor Cote, ele trabalha muito. Tem um livro muito bacana que eu trouxe que fala sobre isso. Chama A Face Oculta do Amor, desvendando o espírito de sensualidade. E ele conta sobre confissão de pecados. Você conhece tua esposa, querido, você conhece teu marido. Deixa Deus levar você, deixa Deus conduzir você nesse processo. Converse com o seu pastor. Quando a pessoa vem trazer para mim uma dor, quando ela vem trazer para mim um pecado, quando ela vem trazer para mim a sua iniquidade, gente, eu vou morrer, mas ninguém vai saber. Ninguém vai saber. A fofoca é o suicídio da confiança e do aconselhamento. Você vai aconselhar a pessoa te falou. Isso é segredo de gabinete pastoral, isso é segredo de líder de pequeno grupo. Isso não pode sair da sua vida. Ele confiou em você. Se você contar, você vai estar traindo ele. Vai vir outra traição sobre a vida da pessoa. Você trata a vítima que traiu, você trata a vítima que foi traída. Quais são os processos dolorosos desse procedimento? Não tem como resolver ou confessar adultério sem que o cônjuge traído e o próprio casamento sofram uma profunda ferida. Ninguém nunca está teoricamente preparado para ouvir uma confissão como essa. Por mais dolorosa que seja, essa é a ferida do médico, é aquele bisturi que entra, é a ferida da cruz. E se existe alguma possibilidade de salvar o casamento, é aqui, ó. É aqui. Começa com uma confissão sincera, um compromisso, nunca mais fazer isso. Olha para mim aqui. Perdão não é para todo mundo. Perdão é para quem pede perdão. Perdão é para quem se arrepende e diz: eu não vou fazer mais. Eu não vou entrar de novo nesse xadrez. Eu não vou entrar de novo nessa jaula, nessa cadeia. Eu não vou fazer mais isso. O perdão, gente, é para quem perdoa. Você ficou zangado comigo, aí você vem e me dá um tapa, pá! E eu não fiz nada contra você. Você me bateu. Você estava irritado, com a cabeça quente. Você encontrou lá numa situação, você estava com a cabeça fervendo e veio, descontou em mim e me bateu. Daqui uma semana você volta e diz: pastor, eu estava com a cabeça quente, o senhor me perdoa? Eu digo: eu te perdoo, mas você nunca mais vai bater na minha cara. Não está bem, pastor. Aí é a restauração. Agora, essa história de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, aí não tem perdão. Arrependimento é mudança de vida. Você tem que ver a desgraça que você está cometendo. Você está atraindo sobre a sua casa. Pode vir aí um processo doloroso de perdoar a pessoa com quem o cônjuge traiu. Você ir lá e perdoar a pessoa que se juntou com o teu cônjuge, aquele rapaz que você confiava, era teu amigo, aquela moça que era tua cunhada, o teu esposo se deitou com a tua cunhada. Esse processo é muito dolorido, mas é um processo que você tem que passar pela cura, para a cura. E por último,
Processo mais difícil, que é reconstruir a confiança perdida. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não é difícil restaurar a ferida do adultério. Não é difícil. Sabe o que é difícil? Não é difícil a pessoa perdoar, o marido perdoar, a esposa perdoar. Isso não é difícil. Sabe o que é difícil depois disso? Estabelecer confiança. Se você tiver uma vida transparente com a tua esposa, você não vai cair nessa armadilha. Eu falei pela manhã, não esconda as suas senhas. A tua esposa tem que saber tudo que você ganha. O seu marido tem que saber tudo que você ganha. Tudo. Para onde foi esse dinheiro? A gente precisa prestar conta. Nós somos uma só carne. Quem é essa pessoa? Existem, no início da minha caminhada cristã, tinha pessoa que eu falava, essa pessoa não vou atender. Eu falava, quem vai atender é minha esposa. Não fazia isso, neném? Quem vai atender você é minha esposa. Eu percebi alguma coisa, eu falei, comigo não. Eu não vou atender a senhora, quem vai atender é minha esposa. Você precisa ser sábio. Seja prudente como a serpente. Você chega perto da serpente, a serpente se encolhe. E simples como a pomba. Isso é prudência, isso protege, isso não é sinal de covardia. Ah, esse pastor é um covarde. Não sou não, eu sou obediente. Número 3, causa de herança maldita: idolatria. Não farás para ti nenhum ídolo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à noite. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais. Presta atenção. Eu castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é seu nome? Repara se teu nome foi dedicado a um ídolo, a uma entidade. Repara nisso. Isso é um choque, gente. A idolatria cega a pessoa. O que diz o Salmo 114? Os ídolos têm olhos, mas não veem. Tem bocas, mas não falam. Tem ouvidos, não ouvem. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Uma pessoa idólatra é insensível, não vê, não ouve, não fala, não reage. A idolatria produz insensibilidade espiritual e moral. Você pega a gente, eu dediquei meu casamento a Antônio, dito santo. Vai ver o casamento dele. Uma desgraça. Vive empurrando com a barriga, vive vivendo de crise. Os filhos são terríveis. E está lá, adorando Antônio. Não percebe não. É o único dos mandamentos, dos chamados 10 mandamentos, que Deus diz, olha, esse pecado aqui, eu visito a iniquidade dos pais. Isso aqui contamina a geração. Esse aqui ataca filho, esse aqui ataca neto, esse aqui ataca bisneto. O que eu faço com a idolatria, pastor? O que Deus diz para eu fazer com a idolatria? Vocês queimarão as suas imagens. Pastor, mas foi vovó que me deu essa imagem que está aqui. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Vocês queimarão as suas imagens. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidos. Isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para a destruição. Considera-na proibida, deteste-na totalmente, pois está separado para a destruição. Quando a gente entra em Jerusalém, tem uma estrada que leva a gente da capital de Israel para Jerusalém. Quando você entra,
Israel se envolveu em muitas guerras e lá tem uma pomba da paz. Gente, é impossível alguém identificar aquilo como uma pomba. Eles sofreram tanto com a questão da idolatria em Israel, que eles não admitem nem colocar uma pomba da paz como escultura. Não admitem. Porque eles sabem como é que isso atrai espírito imundo na vida da pessoa. Por trás de todo ídolo tem o que, gente? O que diz a Bíblia? Por trás de todo ídolo tem o que? Um demônio. E eu não quero que vós sejais participantes da mesa dos demônios. Eu vou acabar aqui. Amanhã eu vou continuar. Hoje nós fizemos essa introdução. E amanhã, nesse mesmo horário, às 16 horas, nós vamos continuar. Eu vou fazer a segunda parte do mapeamento. E eu vou entrar em áreas mais profundas. A partir de amanhã, a gente fala sobre rebelião contra a paz, pecado encoberto, falta de perdão, palavras e pragas, envolvimento com feitiçaria, necromancia, tentativas de suicídio, histórias de suicídio e assassinato, sangue inocente derramado, aborto, como é que o aborto atinge você, furtos e roubos, perversão sexual. Amém? Amanhã a gente continua. Hoje nós vamos orar por vocês dentro dessa área que a gente ministrou. Heranças, quebras de aliança, divórcios, adultérios. Nós vamos ministrar na área de idolatria. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor se prepara, fecha os teus olhos. Aliás, olha para mim aqui um pouquinho. Deus está falando com você nesse tempo. A gente descobre um monte de coisa, não descobre? Mas que Deus vai revolvendo o lixo que está enterrado no nosso coração. Você vai ligando uma coisa a outra e fala assim: é isso, foi isso que me atingiu. Mas Deus, Ele não quer que você saia daqui apenas com conhecimento teórico. Você precisa romper com isso. Romper com a maldição, romper com o pecado. Você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa desligar as conexões de herança espiritual que você recebeu do seu pai. Você precisa confessar a Deus: Deus, eu quero amar e honrar meu pai, mas eu quero declarar também que os meus pais não foram totalmente justos diante do Senhor. Eu quero quebrar aquilo que me liga, os termos dos acordos que os meus pais fizeram, que atingiram a minha vida, que atingiram a vida dos meus filhos, que atingiram a vida dos meus netos. Rompa com isso. Deus trouxe você aqui para quê? Para você vencer a iniquidade. Deus trouxe você aqui para quê? Para você quebrar a legalidade. Eu não gosto desse termo porque não é um termo bíblico, mas para você abandonar pecado mesmo. Abandonar pecado. Dizer: agora eu vou andar com Deus. Deus abriu os meus olhos. Amém? Se Deus falou com você em qualquer momento dessa ministração, durante o louvor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, e nós vamos fazer uma oração de confissão e renúncia. Nós vamos declarar para Deus que essa vida de tristeza, dor, de medo, de perseguição ruim acabou na história da gente. Amém? Então, quando a gente vai louvando, saia do seu lugar. Você que foi vítima desses pecados, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui à frente.